Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, convidamos a todos para juntos mentalizarmos Jesus, fechando suavemente nossos olhos, nos ajudando desta forma a harmonia interior, sempre nos preparando para ouvirmos hoje o tema em paz de consciência pela nossa querida irmã Ticiana. Mais uma vez, agradecendo a nossa equipe espiritual por esta oportunidade, porque com certeza sairemos muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês às 18 horas, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre as parábolas de Jesus, sobre os seus feitos e os ensinamentos que ele deixou a todos nós através da codificação do nosso querido Kardec. O tema, então, proposto para a tarde de hoje foi retirado deste livro, Encontro Marcado, que é uma psicografia do Emmanuel através do Chico Xavier. São trechos, como de costume, bem pequenos, mas profundos em reflexão, para que a gente consiga tirar dali as lições necessárias para a nossa evolução. E nada mais importante do que falar sobre a paz da nossa consciência. É uma coisa que talvez nos incomode no dia a dia, às vezes a quase todo momento da nossa vida. Porque deixamos muitas vezes de cumprir alguma coisa que achávamos necessário, porque nos achamos em falta de algumas outras coisas em relação aos nossos entes queridos ou em relação ao nosso trabalho. Mas é importante que examinemos mais a fundo essa questão da consciência, porque o texto nos traz a reflexão que em muitos instantes nós nos percebemos sobrecarregados de pensamentos e de situações que preenchem muitas vezes o nosso dia, mas que não deveriam estar fazendo parte assim de uma forma tão presente na nossa vida. Porque como o próprio termo, e a gente não para perceber isso, preocupações, pré-ocupações, nós nos preocupamos com uma situação, muitas vezes, que nem sabemos se vai acontecer. E aí nós inquietamos a nossa mente, o nosso coração, nos deixamos levar muitas vezes por sentimentos que nos trazem a tristeza, a angústia, muitas vezes a insatisfação, principalmente com nós mesmos. Em outro momento nós nos vemos invigilantes e arrematamos para nós mesmos os problemas dos outros. As questões que são daquele irmão que deveria tomar cuidado, mas nós nos colocamos nessa situação de resgatar esse problema que não é nosso e trazer para o nosso cotidiano, para as nossas preocupações. E permitimos nos cair muitas vezes nessa, e o texto usa essa palavra, hipnose de forças destrutivas. Nós ficamos naquela monoideia, naquele pensamento contínuo daquela situação. E aquilo volta à nossa mente várias vezes durante o dia.
muitas vezes nos deixando, nos paralisando, nos destruindo, nos exaurindo as forças de uma situação que já passou. Ou que, se não passou, está no nosso futuro, nós não temos plena condição de lidar. Porque nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, que deixemos o passado lá como forma de aprendizado, para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. E deixemos o futuro para que Deus nos auxilie, para que Jesus nos guie o caminho, para que a gente consiga, da melhor forma possível, fazer o nosso melhor. E muitas vezes o nosso melhor não é aquele ideal que nós pensamos. E nós nos cobramos, e somos perfeccionistas, e queremos o melhor nosso, e consequentemente exigimos o melhor do outro. Mas muitas vezes não percebemos que o outro não pode nos dar aquilo que ele não tem, aquilo que ele não aprendeu, aquilo que não está na sua capacidade. E de novo, nós trazemos essas forças destrutivas para o nosso pensamento, para a nossa consciência. E aqui o texto nos diz mais, nos alerta para mais uma questão. Quando a gente fala em não arrecadarmos, não arrematarmos para nós os problemas dos outros, não quer dizer que nós não sejamos, que não é justo que a gente auxilie esse próximo, que a gente sofra e se comova com a situação, que a gente junto trilhe toda essa passagem que ele está tendo nesse momento para conseguir evoluir. Mas o que não é benéfico é que a gente se ocupe com coisas que não vão agregar conhecimento e evolução para essa pessoa. É justo que trilhemos esse caminho juntos quando isso vai levar à evolução desse nosso irmão. Mas se isso não traz benefício nenhum, é mais uma pessoa, é mais uma alma, é mais um espírito pensando naquela situação, emanando forças vitais para aquela situação, trazendo toda essa aura que muitas vezes vai nos despontar em doenças físicas, doenças do corpo. Porque nós somatizamos tanto, nós pensamos tanto naquilo, que a nossa força, e as próprias obras da codificação já nos alertam para isso, nós temos a nossa forma pensamento. Quando nós pensamos, nós formamos. Então, quando nós formamos, nós vamos adquirindo e dando massa àquilo, dando força àquela situação negativa. Nós vamos aumentando. É como se a gente quisesse apagar fogo colocando álcool. Porque a gente vai alimentando. Então, ao invés da gente tirar o foco da pessoa daquilo ali, a gente tá junto naquela ideia negativa. E aí a gente desperdiça grande parte do nosso tempo, do nosso dia, entregando a essas aflições inúteis, que não vão agregar em nada, nem na nossa jornada, nem naquela pessoa que está passando pela dificuldade. Nem melhorando nem um pouco a situação ao nosso entorno. E aí nós abrimos margens. Abrimos a porta, eu costumo dizer, que muitas vezes nós abrimos a porta para as obsessões. O que é uma obsessão? É quando nós baixamos a nossa vibração, quando nós pensamos negativamente, e nós vamos lá e destrancamos a porta para aqueles irmãos desencarnados que estão ao nosso redor se achegarem. Nós nos sintonizamos com eles. Nós permitimos que aquela energia, e muitas vezes, a maioria das vezes,
desses irmãos são sofredores, não são pessoas, não são espíritos que vêm para nos prejudicar, mas são sofredores como nós. Então nós sintonizamos, nós ficamos na mesma frequência. E das obsessões a gente nos desarmoniza, trazemos as nossas enfermidades e judiamos também do corpo físico. É um somatório. E não percebemos. É muito sutil isso na nossa vida. Às vezes nós nos acostumamos a reclamar. Isso está no nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. Então, se alguém nos caluniou ou nos fez sofrer, mas isso não causou nenhum tipo de prejuízo à nossa vida ou ao nosso círculo, isso só nos afetou de uma maneira negativa ou nos trouxe alguma tristeza, mas não atrapalhou a nossa evolução. Não fiquemos apegados a esse tipo de sentimento. Porque o mal está com aquele que praticou. Ele é que tem que reparar. Então, que a gente não se apegue a esse tipo de situação. Pensemos que é uma oportunidade da gente exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância para com o próximo. E que se não for para ajudar, não vale a pena agravar a nossa trajetória e ficar alimentando isso para que atrase o nosso crescimento. Dediquemos nosso tempo ao serviço do bem, às alegrias da vida e às afeições verdadeiras, nos diz Emmanuel. Então, dediquemos o nosso trabalho a tarefas que realmente nos elevam, nos trazem prazer, e erraremos. E o texto nos diz e termina com essa afirmação. Se erramos, retifiquemos nós mesmos. O importante é que a gente não se culpe pelo que aconteceu no passado e que a gente aprenda com o erro. Retifique, faça de novo, faça diferente, faça melhor. Mas não vivemos da culpa, acorrentados muitas vezes àquela sensação de que poderíamos ter feito melhor. Fizemos o que estava ao nosso alcance com o que nós tínhamos naquele momento. Era o que poderíamos fazer. Agora que sabemos, quando erramos, vamos fazer melhor. Mas as correntes da culpa simplesmente nos deixam estacionados. E é para isso que servem muitas vezes, né? Para não nos deixar sair do lugar, para não nos movimentarmos além daquilo ali. Então, trabalhemos para que a gente possa ter a nossa consciência tranquila e a nossa paz de consciência, sabendo sempre que poderemos ter a todo momento uma nova chance. E a reencarnação é uma nova chance. É uma nova oportunidade de fazermos diferente. E a cada dia que levantamos é uma nova chance de fazer diferente também naquele dia. Para que a gente tenha sempre em mente que Jesus nos proporcionou esse modelo a ser seguido. De paz, de compaixão, de amor ao próximo, de dedicação. E que Deus nos deu a vida para que a gente possa continuar a nossa jornada, evoluindo a cada dia, rumo a essa terra que nós almejamos de todo o coração, regenerada e na certeza de que seremos a cada dia espíritos melhores, espíritos mais aperfeiçoados, porque nós sabemos que a companhia dos que nos prezam nunca nos é negada. Nós temos sempre os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais ao nosso lado a todo momento. Então, que tenhamos essa certeza de que viemos a esse planeta, de que estamos encarnados aqui para dar o nosso melhor, porque Deus, desde o momento da nossa criação, confiou em nós. E tem certeza
do nosso sucesso. Que sempre lembremos disso. Obrigado a todos. Que a gente possa sair daqui um pouquinho mais leve, com a nossa consciência um pouquinho mais em paz. E aí convido a todos para que nesse momento nós possamos receber do alto, dos benfeitores amigos, essas bênçãos de luz, de paz, que adentra esta casa do caminho. Que estes irmãos que aqui se encontram possam tocar os nossos corações, possam nos levar à reflexão e à certeza de que estamos no caminho certo. Porque aqui, desde o momento em que nós chegamos e nós sintonizamos com a casa, nós já estamos sendo atendidos nas nossas preces, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Que o Pai Maior seja sempre esse nosso modelo, seja sempre a nossa força motriz para continuar o caminho que Jesus nos deixou como guia. Vamos em paz e que os anjos e os mentores de luz nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja.